being recorded. Pessoal, então boa noite para vocês. Vocês estão bom? Vamos começar a aula. Hoje a gente vai falar sobre triângulos, um pouquinho de ângulos e um pouquinho de segmentos proporcionais, mas hoje a teoria é bem pouca, na verdade, eu acredito, né? E a gente vai fazer muito exercício para poder fixar a matéria, porque é uma matéria que cai até bastante nos vestibulares. E bora lá. Hoje a gente vai falar de ângulos nos triângulos e de segmentos proporcionais. Essa questão de segmentos proporcionais vai ser um pouco algumas coisas a ver com o que a gente já viu, mas não necessariamente relacionado. E vamos começar a entrar um pouquinho nos exercícios mais numéricos e sair da teoria, daquela parte que era muita demonstração e tudo, e começar realmente a pôr número nas coisas, né? Então, para começar, a gente precisa entender o que são quais são os tipos de retas, porque as definições vão ser importantes na hora de poder trabalhar com segmentos proporcionais, com os ângulos e tudo. Então, primeiro a gente tem retas concorrentes, que são retas que possuem um único ponto em comum e estão no mesmo plano. Na linguagem mais comum, assim, a gente pode falar que são retas que se cruzam, né? As retas vão se cruzar uma vez e depois nunca mais. Seguindo, a gente vai ter retas paralelas. Todo mundo sabe que são retas paralelas, né? Mas a definição é que são retas coplanares que não possuem pontos em comum. Então, como a gente tem que as retas são infinitas, no caso, essas retas nunca vão se tocar, apesar de elas estarem no mesmo plano. Retas coincidentes são retas que possuem todos os pontos em comum. Seria praticamente dizer que são duas retas iguais, que são a mesma reta, né? Que é uma reta em cima da outra. Então, são retas iguais. Para dizer assim que a gente pode falar que uma reta é igual a outra, que é o mais fácil. E retas reversas são retas que não possuem pontos em comum e não estão no mesmo plano. Então, aqui no caso a reta R está num plano, a reta S está em outro. Elas não se tocam, elas não se cruzam, nem nada. Por isso elas são chamadas de retas reversas. A diferença das retas reversas e das paralelas estão no mesmo plano. Já as retas reversas não vão estar no mesmo plano, certo? E daí a gente vem para o teorema das retas paralelas. Que é uma coisa
a gente vai usar muito para poder achar a resposta de alguns exercícios, para poder conseguir resolver algumas questões. E o teorema das setas paralelas fala que a condição necessária e suficiente para que duas setas sejam paralelas é que elas formem, com uma transversal, dois ângulos alternos internos iguais. Mas o que são, né, ângulos alternos internos? Ângulos alternos internos vão ser ângulos que estejam, por exemplo, de lados opostos, né, da reta transversal, mas na parte interna da região entre as duas retas paralelas. Nesse caso aqui, a gente tem o D e o F e o A e o G, que são dois pares de ângulos alternos internos. E esses ângulos vão ter a mesma medida. O D vai ser igual ao F e o A vai ser igual ao G. Seguindo, a gente vai falar um pouquinho da classificação dos outros ângulos também, né, que a gente tem aqui, que pode ser útil para a gente, em algum exercício. A gente tem também os ângulos alternos externos, né, que no caso seriam ângulos que vão estar de lados diferentes da reta transversal, mas estão na região fora, que não vão estar naquela região entre as duas retas paralelas. No caso aqui, B e H e E e C. São ângulos alternos externos. E, seguindo, a gente tem ângulos que a gente chama de correspondentes, né? Ângulos correspondentes vão ser os ângulos que estão do mesmo lado, da reta transversal, e, por exemplo, os dois vão estar acima das retas paralelas. No caso aqui, o C e o G. Ou vão estar do outro lado, né? No caso, o B e o F. Ou vão estar embaixo, né? Temos os pares A e E D e H também. Então, são as classificações dos ângulos que a gente pode ter quando a gente tem retas paralelas que são cortadas por uma reta transversal. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessas classificações? Beleza, vamos. E aqui a gente tem um teorema dos ângulos externos. É um teorema que é bem intuitivo, assim, se a gente for parar para pensar, né? Diz que em um triângulo qualquer, o ângulo externo, que a gente comentou na aula passada, né, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, se a gente for pensar que o ângulo externo é uma prolongação do lado do triângulo e que o ângulo externo é suplementar ao ângulo que ele está fazendo referência, né? Por exemplo, aqui esse ângulo X é externo ao ângulo beta e que todos os ângulos de um triângulo precisam somar 180 graus, a gente vai entender, né, que se aqui forma 180 graus esses dois, e que os três aqui formam 180 graus, a gente vai entender que x aqui vai ser igual à soma desses dois, certo? E partindo daí, e um pouquinho para tratar de segmentos proporcionais,
Falar do Teorema de Tales. O Teorema de Tales fala que se você tem duas retas transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois pares de segmentos correspondentes é igual. O que significa isso, né? Significa dizer que eu vou ter aqui, por exemplo, quatro retas paralelas, né? R1, R2, R3, R4. E vou estar cruzando ali essas retas com a reta T1 e T2, tanto faz a inclinação delas. O que o Teorema de Tales me fala? Me fala que a razão que existe entre o segmento AB e o segmento a linha B', vai ser a mesma que eu vou ter entre o segmento CD e o segmento C'D', ou o BC e o B'C'. Então, eu vou poder usar isso para poder achar os outros segmentos que eu não tenho informação a respeito do tamanho deles. E aí, a gente vai ter dois casos especiais do Teorema de Tales, que vão ser chamados de os teoremas das bissetrizes. E o Teorema das bissetrizes vai falar que uma bissetriz interna, que foi um conceito, falou também na aula passada, vai dividir um triângulo, vai dividir o lado, né, em dois segmentos que se somam para dar o total do lado, com segmentos proporcionais aos lados adjacentes, ou seja, M vai ser proporcional a B, assim como N vai ser proporcional a C. Então, se eu fizer a razão de M sobre N, vai ser a mesma razão que B sobre C. Eu não lembro quem foi que me perguntou aula passada, acho que foi a Adriane, sobre a diferença entre bissetriz e mediatriz, né? A mediatriz, como falamos, ela vai dividir o lado no meio. A bissetriz, aqui no caso, quando ela for cruzar essa reta aqui, o lado ele vai dividir nessa razão, essa razão que a gente pode calcular, que vai ser proporcional ao lado adjacente do triângulo. Já no caso da bissetriz externa, né, que vai ser a reta que divide em dois o ângulo externo, ela vai interceptar o prolongamento do lado oposto, né, igual a gente pode ver aqui, é o prolongamento, está fora do triângulo, e ela vai dividir esse segmento em duas partes, né, M e A, que somadas vão dar M. E é esse M que a gente vai usar para poder achar a razão aqui, para poder achar o tamanho dos lados. Então, a diferença é aqui, né, o lado é igual à soma dos segmentos. Aqui o lado vai ser a diferença entre esses segmentos que a gente vai usar para poder achar a razão. Então, se eu fizer M sobre N, eu vou achar uma razão igual a se eu fizer B sobre C, que vai ser o lado oposto pelo lado que está mais perto. Ficou claro essa explicação, os teoremas de Tales e o teorema das bissetrizes? Então, vamos continuar.
falar da semelhança de triângulos. Para falar da semelhança de triângulos, vai ter uma referência ao que a gente falou na aula passada, né? Mas também tem uma diferença. A aula passada a gente falou de... Deixa eu voltar aqui, então, para falar do teorema das bissetrizes externas, que a Letícia está com dúvida. E depois a gente segue. E, Letícia, a gente vai seguir mais ou menos a mesma lógica, né? Que a gente vai ter dois segmentos proporcionais aos lados, né? Só que, como a gente está falando da bissetriz externa, ela vai sair numa direção que é fora da direção do triângulo, né? Vai ser uma direção ali projetada, uma reta projetada que vai encontrar com a continuação daquele segmento que faz parte do triângulo mesmo. Então, esse ponto que vai encontrar aqui vai gerar um segmento de tamanho n, né? E esse segmento de tamanho n, quando eu somar ele com o lado do triângulo, vai me gerar um segmento de tamanho m aqui, que a gente está chamando, que é o total. E a gente vai ter que m sobre n vai ser proporcional aos lados do triângulo de base. Então, se eu fizer a divisão de m sobre n, eu vou ter a mesma proporção do que se eu dividir b sobre c, que são os lados do triângulo. Para que eu posso usar isso? Por exemplo, se eu chegar num caso onde eu precise encontrar eu tenho os lados do triângulo aqui, né? E eu quero achar a distância que um ponto vai cair lá para fora, se ele sair aqui com ângulo de tal. Tendo os lados, eu consigo fazer uma relação aqui, onde eu vou chegar à conclusão de que, se eu dividir esse lado por esse lado, eu vou ter uma razão de proporção que vai ser igual se eu dividir o todo, né, a soma do lado com esse outro segmento sobre apenas esse segmento. Ele vai ser a partir de retas imaginárias, mas vai seguir a mesma lógica do caso das bissetrizes internas. Deu para ficar claro? E aí, falando da semelhança de triângulos, a gente falou de nada. A gente falou da congruência de triângulos, né? A congruência de triângulos vai ser um caso onde eu vou ter que os ângulos e os lados do triângulo são iguais. Nesse caso, a semelhança, eu vou ter apenas os ângulos iguais, né? E tendo os ângulos apenas iguais, eu vou ter os segmentos proporcionais ao de origem, né? Então, por exemplo, se eu tenho que todos os ângulos desse triângulo aqui maior são iguais ao desse triângulo menor, eu posso ter certeza que a razão que eu tenho dividindo esse lado por esse aqui vai ser a mesma que se eu dividir o lado B pelo lado B', e se eu dividir o lado C pelo lado C'. E como que eu posso demonstrar isso, né? Que não está sendo uma invenção nem nada.
Caso de que se eu colocar ele, por exemplo, um em cima do outro, né? Então, a gente vai ter esse ângulo aqui, por exemplo, vai ficar no mesmo lugar do outro. Mas esses dois ângulos são iguais. Esses dois ângulos são iguais. A gente consegue ver que existe que se a gente, por exemplo, usar aquela ferramenta, né, que a gente tem no computador, por exemplo, de puxar na diagonal, que mantém a proporcionalidade dos desenhos, a gente vai chegar a esse tamanho. Então, a gente tem que essa igualdade dos ângulos garante para a gente que os lados vão ser proporcionais e todos eles vão ter a mesma razão de proporcionalidade. Então, isso é uma coisa também que a gente vai poder usar bastante para poder resolver exercício. E lembrando que essa semelhança de triângulos não é igual à congruência de triângulos que a gente falou na aula passada, porque a congruência precisa necessariamente que os lados também sejam iguais. E esse aqui vai garantir para a gente que eles são proporcionais. Seguindo nessa questão de proporcionalidade, né, a gente tem o conceito de base média. A base média vai ser um segmento que une o ponto médio dos dois lados, ou seja, né, ele vai dividir cada lado, é a reta que vai ligar o ponto médio dos dois lados e que vai deixar, por exemplo, o lado AM igual a MC e a N igual a NB, né? E a gente vai saber que as características que essa base média tem ela é paralela à base do triângulo mesmo, né? E mantendo a relação de proporcionalidade que a gente viu na semelhança dos triângulos, se a razão entre os outros lados e os segmentos que foram divididos, como ela é base média, que une os pontos médios, é de que vai dividir os lados pela metade, para manter a proporção, a gente vai ter que a base média tem metade do tamanho da base normal do triângulo. Ficou tudo claro hoje? Ficou claro até agora? Se não ficou, pode perguntar, porque hoje a teoria é só isso, e agora a gente vai fazer alguns exercícios para poder memorizar bem essa questão. Deixa eu só ver se mandaram a lista de chamada aqui. Não mandaram ainda. Então, vamos começar os exercícios. Esse primeiro, e pode fazer junto, né? Mas, dando uma olhada aí, quem tem alguma ideia do que a gente pode fazer para poder encontrar o valor de x, usando algo que a gente usando algo que foi falado na aula de hoje? É o Teorema de Tales? Acho que o teorema de Tales aqui, não, porque a gente não tem o tamanho dos lados.
Tá, e se eu tentar traçar uma reta externa ali no meio daquela. Ali no X, tipo, fechar e fazer um triângulo. Aí eu consigo trabalhar com a semelhança entre eles? Você fala aqui, Isso. mas aí no caso a gente não vai ter informação dos lados para poder usar a razão. Tem um jeito mais fácil. Dá para tentar trabalhar com a relação dos 180 graus? É quase. Se a gente for pensar ali no teorema das setas paralelas, dos ângulos alternos internos, a gente consegue traçar algumas setas paralelas aqui que vai ajudar a gente a resolver. Por exemplo, se passar uma reta paralela aqui, como eles são alternos internos, a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser igual a essa parte aqui de cima. E, sabendo que o total é 60, a gente consegue encontrar a parte de baixo que vai ser 40 graus. Usando de novo o conceito dos alternos internos, a gente encontra essa parte aqui do ângulo X. Então, a gente sabe que aqui vai ser 40 graus. Traçando outra reta paralela a essas outras que já estavam passando pelo ponto D, a gente tem aqui outro par de alternos internos. Então, a gente chega que essa parte de baixo é 50 graus. Então, o ângulo X, que é o que a gente estava querendo achar, vai ser a soma dessa parte de 40, dessa parte de 50, e aí a gente chega a 90 graus. Nossa, pior que eu tinha pensado nisso, mas eu não sabia como me expressar. Mas bom que pensou. Se pensou, já está no caminho certo. Bom que deu para entender a matéria certinho. Vamos ver mais um aqui. E para eu poder achar o X, nesse caso aqui, uma ideia? Traçar uma reta paralela também? Não, não necessariamente. Vai ter a ver com os ângulos, mas não com reta paralela. Isso, Laísa, mas onde que eu vou usar a soma dos ângulos internos? Porque a soma dos ângulos internos a gente tem um triângulo. Aqui não está tendo um triângulo. Como que a gente vai chegar nisso? Então, se traçar uma reta paralela ali no meio, vai ficar dividido entre dois triângulos retângulos com um ângulo de 90 graus. Aqui. Você fala aqui. Isso. Mas como você vai saber qual proporção que vai ficar de cada lado aqui? Não sei, divide pela metade? Você não pode garantir que ela é uma bissetriz, porque você não tem informação dos lados. Quer ver? A solução, ela é bem chatinha. Eu vou falar para vocês também que demorou para pensar. Mas é bom a gente ver na aula, porque depois, quando pegar um exercício, né, a gente já tem uma ideia, já vê alguma coisa parecida.
Se eu prolongar esse lado do triângulo, esse lado aqui, até eles cruzarem, eu vou ter um triângulo maior, né, aqui, e é um triângulo retângulo, porque esse aqui é 90, para dar 180 aqui também vai ser. E aí a gente sabe que aqui vai ter 40 graus. Então, pela soma de triângulos, a gente descobre que esse ângulo daqui tem 50. E aí, a gente tem outro triângulo aqui, ó, o menorzinho, o rachurado, que, ó, a gente vai pegar o triângulo maior aqui, o triângulo ABC, certo? Então, ignora todos os outros desenhos, vamos focar só no triângulo maior aqui, ó. ABC. É um triângulo grandão aqui. A soma dos ângulos de um triângulo precisa ser 180 graus. Então, se eu tenho 90 aqui e 40 aqui, eu vou ter que esses dois deram 130. Para eu poder chegar nos 180 graus, que é o que precisa ter em um triângulo, eu preciso somar 50, que é o que vai sobrar para esse ângulo aqui de cima. Entendeu? E aí, sabendo esse ângulo aqui, a gente passa a trabalhar com esse triângulozinho que está rachurado aqui em cima, só essa parte de cima aqui, né? Então, se aqui é 90 graus e essa reta continua, né? Aqui tem que ser 90 também para inteirar os 180. Então, a gente vai ter outro triângulo retângulo, onde eu tenho que aqui é 50 e aqui é 90. Pelo teorema que a gente viu lá no começo da aula, que fala que o ângulo externo vai ser igual à soma dos dois outros ângulos adjacentes, a gente vai ver que aqui no caso, esse ângulo aqui, que é o que falta, que a gente não sabe, que a gente consegue descobrir, mas que a gente ainda não falou dele, o x vai ser o ângulo externo dele, né? E aí, a gente tem que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos adjacentes. Então, se aqui é 90 e aqui é 50, o x vai ser 90 mais 50, que vai dar 140 graus. Deu para entender a resolução desse? Eu sei que é bem difícil, tipo assim, de parar para pensar na hora e fazer esse tanto de relação, mas por isso que está fazendo junto para a gente ir pegando essas manhas e quando chegar na prova já ter visto algo parecido e ter uma ideia. Mais um. Hoje tem muito exercício para fazer e esse aqui deixar para vocês fazerem, vou dar uns minutinhos, uns 5 minutinhos, porque esse é rapidinho, a gente poder, para vocês fazerem e eu resolver com vocês. Lembrem do teorema das bissetrizes, das bissetrizes internas, e em 5 minutinhos eu vejo se deu certo, vocês me falam, vocês conseguiram resolver e qual que é a resposta.
Lista de chamada. Pessoal, enviei no chat também a lista de chamada. Não esqueçam de assinar. E aí, deu para fazer o exercício? Todo mundo conseguiu? Sempre a resposta. Pode passar para a solução, então? Vamos lá, que eu vou passar outro para vocês fazerem. Esse é tranquilinho, né? Se lembrar do teorema da bissetriz. Eu acho que não. Eu acho que não. Ó, vamos lá. 3. Se a gente for lembrar do teorema da bissetriz, né? A gente vai ter que 2 sobre x vai ser proporcional aos lados aqui adjacentes, né? Então, 2 sobre x vai ser igual a 6 sobre 9. A gente faz a multiplicação cruzada. 6x é igual a 18. E x é igual a 3. Exatamente, igual as meninas encontraram. Adriane, você entendeu qual que foi o erro? Ou não entendeu
Qual que foi a resolução? Tá com alguma dúvida ou deu certo? Ah, sim, para você poder tirar essa divisão, você vai. Por quê? O teorema fala que a bissetriz vai dividir essa parte de baixo em segmentos proporcionais aos lados adjacentes, né? Então, o 2 vai ser proporcional ao 6 e o x vai ser proporcional ao 9. Só que essa proporcionalidade vai ser de acordo com a razão entre eles. Então, a razão de entre os dois lados do triângulo, no caso o 6 e o 9, tem que ser mantida para os segmentos aqui de baixo. Então, se eu tiver o 2 aqui em cima, o 6 vai ter que ficar aqui em cima e o 9 embaixo com o x embaixo. Posso inverter? Posso. Se o x ficar aqui em cima, o 2 vai ficar aqui embaixo, e aí vou ter que inverter do outro lado também, porque o segmento proporcional ao x é o 9 e o proporcional ao 2 é o 6. Então, você pode montar até, assim, entre aspas, do jeito que você quiser. Nesse caso, não importa a ordem, qual vai estar em cima, qual vai ter embaixo, mas você tem que sempre manter os que estão do mesmo lado na mesma posição. Por exemplo, o 2 aqui está em cima, então o 6 vai ter que estar em cima. Se o x vai estar embaixo, o 9 vai ter que estar embaixo. E aí a multiplicação cruzada você faz para poder tirar a divisão e conseguir trabalhar para chegar na resposta. Vou sim, Gabriel. Acabando a aula, eu já coloco lá. E além dos exercícios que vou fazer na aula hoje, vai ter mais uns lá para fazer. A Bianca já soltou uma lista lá também de exercícios com questão de vestibular para fazer também. E aí, qualquer dúvida, pode me chamar, pode chamar ela, que a gente ajuda. Adriane, você conseguiu entender agora? Ou ainda está confuso? Bom, então vamos seguir. Esse aqui vai ser mais um exercício, né? Pra vocês tentarem fazer aí. Acho que 5 minutinhos dá para fazer também. Lembrem do Teorema de Tales. E vou dar 5 minutinhos. E aí eu mostro a solução também.
Prof, o que ele quer dizer quando ele pede a frente total? A frente total, ele está falando que daqui até aqui vai ter 180 metros. Dessa ponta aqui até essa, nessa reta aqui vai ter 180 metros. Maria, sua câmera tá aberta. E aí, conseguiram fazer? Acharam a resposta? Então, vamos lá. Acho que talvez tenha ficado um pouco confusa essa questão nas informações que ela passa, né? Mas é uma questão da FUVEST e ela vai ser resolvida desse jeito.
a gente vai ter esse total aqui é 180 metros, né? E usando o teorema de Tales, a gente precisa primeiro encontrar a razão para depois poder achar o que falta para a gente. E para a razão, as informações que a gente tem que nos permitem achar isso é o lado total aqui, né, que ele deu, que são 180 metros, que vai ser a soma dos terrenos, e a gente tem o tamanho de cada terreno aqui, então a gente consegue achar a soma deles também. E aí, a gente dividindo esse lado, somando aqui esses outros, a gente vai chegar que a soma é 90, né? 40 mais 30, 70, mais 20, 90. E a razão vai ser 2. Então, chamei de B1 aqui, por causa da rua B, essa parte do lote 1, de B2 a parte do lote 2, e B3 a parte do lote 3. Sabendo que a razão é 2, que foi encontrado ali pelo, pelo tamanho total, a gente consegue achar o tamanho dos lados, né? O tamanho da frente de cada lote. E aí, se a gente usou que a parte da rua B está em cima e a parte da rua A está embaixo, para a razão C2, a gente tem que continuar nesse padrão. Então, B1, né, do lote 1 sobre 40, que é o tamanho aqui de baixo, vai ser igual a razão, que é 2. Então, a gente chega aqui, B1 é igual a 80. Fazendo o mesmo caso, a mesma lógica para a parte 2. Se a gente tem que aqui é 30, né? A gente vai ter que B2 sobre 30 é igual a 2. Então, B2 vai ser 60. Para a parte 3, para o lote 3, o mesmo caso, a gente vai ter que B3 sobre 20 é igual a 2, o B3 vai ser 40 metros. Deu para entender a explicação? Quem fez diferente, conseguiu entender o que... Eu fiz por outro modo, no caso, eu somei 40 com 30 com 20, deu 90. Aí eu fiz 180 dividido por 90, deu 2. Eu descobri que a proporção ali é de 2. Então eu peguei o 40, multipliquei por 2, o 30 multipliquei por 2 e o 20 multipliquei por 2 também. É isso aí, perfeito. Todo mundo entendeu a resolução? Ah, entendi, Letícia. Mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a gente olha que os terrenos não são de mesmo tamanho, então eles vão ter a proporção, e se dividir por 3 não vai manter a proporção. O último da aula de hoje, para a gente descansar, é no mesmo caso, teorema de Tales, da proporcionalidade, dada essa figura aí, determinar o valor de x. Mais 5 minutinhos também, acho que dá para resolver, e aí a gente corrige e encerra a aula. Tem mais exercício para fazer no slide, eu já vou colocar lá no Classroom. E a Bianca, eu acho que já colocou também a lista de exercícios. Se não me engano, ela tinha programado para colocar lá às 6 da tarde. Então, já deve estar lá.
E aí, conseguiram achar? O que vocês acharam de valor de X? Mais alguém? Vamos para a resolução. Vou dar mais um minutinho, então. E aí a gente corrige. Vamos lá. Essa questão aqui, ela pode ser um pouquinho mais chata, porque as retas estão se cruzando, né? Dá uma confundida na cabeça. Eu mesmo, quando fui fazer mais cedo hoje, estava caindo na confusão, mas a gente pode pensar que, se for mais fácil para pensar, pode, por exemplo, como se fosse separar elas, né? E manter esse coisa, mantendo, lógico, os tamanhos. Se for mais fácil, a gente podia, por exemplo, contar que tinha uma aqui e a outra aqui, e aí o 12 aqui, esse aqui, né? E aqui o 8 e o x mais um de cá. Mas o importante é lembrar da proporção e que a proporção vai estar entre os segmentos das retas diferentes, né? Então, aqui no caso, a gente tem que o 12 dá para o 8, assim como o 2x menos 6 dá para o x mais um. Por que
o 2x menos 6 está em cima junto com o 12. Porque eles são segmentos relacionados à mesma reta, né? Apesar desse cruzamento confundir um pouco, eles estão relacionados à mesma reta. Então, a proporcionalidade, né, e a razão da divisão tem que ser mantida. Então, se o 12 está em cima da divisão, 2x menos 6 tem que estar também. Então, montando aqui o nosso sisteminha, né, a gente chega aqui, 2x menos 6 sobre x mais 1 é igual a 12 sobre 8. Para simplificar a fração aqui, diminuir um pouquinho o trabalho, dividir por 4 aqui em cima e embaixo, né? Então, 2x menos 6 sobre x mais 1 vai ser igual a 3 sobre 2. Faz a multiplicação cruzada para tirar a divisão, né? Então, 2x menos 6 vezes 2, 4x menos 12. E x mais 1 vezes 3, 3x mais 3. Por que eu dividi por 4? Porque é o múltiplo comum entre esses dois números. Foi só para poder simplificar a coisa. Pode, por exemplo, você contar que dividiu por 2, né? E você conseguiu chegar na resposta do mesmo jeito, ô Letícia? Se conseguiu, perfeito também, tranquilo. Ó, Sara, acho que é a mesma dúvida da Adriane. Espera aí, deixa eu... Deixa eu puxar aqui. Por quê? Por que que saiu esse coisa? Vocês continuam vendo aí, né, a tela. Então, por exemplo, se eu tenho 12 e 8, eu quero dividir, eu quero diminuir a fração, né? Eu quero reduzir essa fração. Se eu dividir, por exemplo, em cima e embaixo por 2, poder manter o coisa, dividir nos dois lados por 2, eu vou ter aqui 6 sobre 4, certo? Aí, para reduzir mais ainda a fração, eu vou dividir os dois lados de novo por 2. Então, aí eu vou chegar no 3 sobre 2. Eu só fui simplificando a fração. Vocês entenderam de onde saiu o 3 sobre 2? Entenderam? Alguém? Então, fazendo aí, a gente chega aqui 4x menos 12 é igual a 3x mais 3. O x vai passar, o 3x vai passar para cá, subtraindo, que 4x menos 3x vai ser igual a x. E o 12 vai passar para cá somando, 3 mais 12, 15. A gente chega que o x é igual a 15. Letícia, depois você me manda como você fez para eu ver o que deu problema.
mas não pode ter dois valores de x. Eu deixei aqui, ó, mais uma, duas, três, quatro questões para vocês fazerem. Todas estão com solução, tá? Tem a lista também que a Bianca colocou lá no Google Classroom. E tentem fazer. Eu sei que tem gente que trabalha, que estuda e às vezes não pode comparecer na monitoria, mas meu número está lá no grupo, está no primeiro slide também. Não precisa ter vergonha, pode chamar de noite, pode ser final de semana, a hora que vocês estiverem fazendo, que tiver dúvida, pode mandar, assim que der eu respondo, não tem problema nenhum. Eu sei que as meninas já teve umas que chamaram, pode chamar, não tem problema, não incomoda. A gente está aqui para isso, para não ter dúvida. E boa noite para vocês. Até semana que vem. Qualquer dúvida, chamem, não fiquem com dúvida.